Fala você que está vendo esse vídeo, se estiver vendo o vídeo, é claro. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a série de livros Percy Jackson e os Olimpianos. Vou fazer uma série falando sobre os 5 livros da saga. Então se você gosta muito ou se não conhece e tem curiosidade de conhecer, já curte o vídeo, compartilha pra caramba se você sabe que pode gostar e se inscreve no canal, beleza? Então roda a vinheta. Pois bem, galera, o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos é o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É o livro de uma série de 5 do autor Rick Riordan. Esse livro foi lançado em 2005, mas chegou aqui no Brasil só em 2008. E esse livro fez bastante sucesso na época, né, ganhando até adaptação de filme. Não vamos falar muito do filme, né, que o filme não chega nem nos pés, tá certo? A premissa da história é a seguinte: os deuses da Grécia Antiga, né, como Zeus, Poseidon, Hades, Ares, Atena, eles vivem no mundo contemporâneo, nos dias de hoje. E esses deuses, eles continuam se apaixonando e se envolvendo com mortais, gerando filhos, que seriam semideuses, né, ou os meios-sangues. Essas crianças, elas podem ficar muito poderosas e fazer coisas incríveis na humanidade, como, por exemplo, Hércules ou Prometeus. Perseu também. Então, realmente são grandes guerreiros da história, da mitologia. Na história, nós conhecemos um garoto de 12 anos chamado Percy Jackson. Percy foi diagnosticado com TDAH e dislexia. Então, o garoto tem muita dificuldade na escola e de aprendizado. Ele foi expulso de praticamente toda a escola que ele ingressou, gente. E aí, num passeio na 6ª série, ao Museu de Mitologia Grega, ele tá com seu melhor amigo Grover e com os bullies ali causando com eles, né? No momento, acontece uma agitação, a menina está lá agredindo, né, o garoto Grover, que é o melhor amigo dele, e ela vai para perto de uma fonte. E aí, estranhamente, a água da fonte puxa a garota, mas aí dá a impressão de que o Percy teria empurrado a menina. Então, ninguém achou nada muito estranho. A professora, que seria a senhorita Dodds, professora de álgebra, leva o Percy para dar uma repreensão no garoto, né? Só que aí, quando eles chegam numa sala afastada, a mulher se transforma num monstro alado e vai para cima do Percy para matar ele. E é nesse momento que surge um outro professor, o de latim, o Sr. Brunner. Ele então lança uma caneta para Percy. Essa caneta nas mãos de Percy se transforma numa espada. E com essa espada ele consegue estocar o bicho e transformar ela em pó. Mais na frente na aventura, nós temos Percy encontrando sua mãe, Sally, que é uma mulher muito bonita, doce e super gentil. A Sally, ela é casada com um cara totalmente oposto dela, um cara repugnante, chamado Gabe. O cara só serve para irritar o Percy e culpar ele de tudo que dá errado na vida do cara, que não consegue arranjar um trabalho. O Percy, na verdade, nunca entendeu, cara, como a mãe dele, uma pessoa tão incrível, tá com um cara desse. Mais pra frente a gente vai descobrir que é tudo pra proteção do próprio Percy. Num determinado momento, a Sally resolve levar o Percy pra uma viagem pra praia, que é uma coisa que eles tinham uma tradição. Antes de surgir o Gabe na história, eles iam muito à praia sozinhos e eles voltam pra esse lugar. Nesse momento, o Percy está dormindo e ele tem um baita de um pesadelo, com uma grande tempestade, tá acontecendo um monte de coisa. E aí, quando ele acorda, tá realmente rolando uma tempestade lá fora. E aí, quem tá batendo na porta deles é o seu amigo Grover. Pois é, do nada o Grover chegou lá. Só que quando o Percy abre a porta, ele tem uma surpresinha, né? Porque assim, a situação que aconteceu no museu não ficou muito clara com o Percy. Então ele ficou em dúvida, porque o professor mesmo, o Sr. Brunner, e o seu amigo, que também teria visto o que aconteceu com a professora, todos continuaram normalmente. sem parecer que tinha acontecido nada de estranho. Então o Percy achou que ele poderia estar alucinando. Só que na hora que o Percy abre a porta, o moleque tá com umas pernas de bode. É isso mesmo.
Então você percebe que o Grover na verdade é um sátiro, uma criatura da mitologia grega. E aí, a série acordada, né, vem ouvindo sobre tudo isso, o Percy também conta sobre o acontecido com a professora. Nesse momento, a série realmente muda seu semblante, mas não de uma forma totalmente surpresa, como se fosse ela tendo algo clareado na mente dela. Nesse momento, ela, sem dizer mais nada, fala para os dois meninos entrarem no carro, e eles saem a toda pela estrada. Ela diz que vai levá-los para um lugar que eles ficaram mais protegidos com tudo o que está acontecendo. Chegando perto de uma floresta, o carro capota e explode, gente. Mas eles conseguem sair vivos, né? O Percy tá lá bem, ele consegue tirar a mãe e o Grover tá inconsciente. E eles continuam correndo. A série diz que eles têm que seguir uma colina... Errou! Uma colina que está não muito longe do local que eles tiveram um acidente. Quando eles estão indo, eles se deparam com a primeira grande criatura mitológica lendária, o Minotauro. E é aí que as coisas degringolam. Percy trava de medo. Tem o seu amigo inconsciente e sua mãe ali. Ele não consegue proteger ninguém, ele é só um garoto de 12 anos com dislexia. E aí, o Minotauro agarra o pescoço da mãe dele e mata ela bem na frente de Percy. Ela se transforma numa luz e desaparece na frente dos olhos do garoto, que nesse momento explode em fúria e começa a lutar de forma impressionante com o Minotauro, desviando de todos os golpes, cortando o chifre do bicho e acertando o chifre nele mesmo e transformando o bicho em pó. Percy se esgota nessa batalha, mas ainda assim consegue levar o inconsciente Grover até o final da colina. Antes de desmaiar, o Percy consegue ver uma garota loira e um homem barbudo de pé perto dele. O homem barbado se revela então como, na verdade, aquele professor de latim do Percy do começo, o Sr. Brunner. É isso mesmo. Na verdade, ele seria Quirrell. E a menina loira se chamava Annabeth. Daí, é revelado para o Percy algumas coisas sobre aquele acampamento, o acampamento Meio-Sangue. Que lá é um reduto onde ficam os filhos dos deuses com os mortais, que são chamados de Meio-Sangue. Então lá são separados por vários chalés enumerados os filhos desses deuses, né? Como Hermes, Ares, Apolo e Atena. Atena, que no caso é a mãe de Annabeth. Eles informam para ele que em algum momento isso pode ser revelado, né? Surgindo realmente o deus reclamando o seu filho na frente de todos. Algumas vezes, alguns semideuses, eles ficam sem descobrir a vida inteira quem é o seu pai ou sua mãe ali celestial. Mas aí, para esse tipo de pessoa que não foi ainda definido quem é seu pai ou sua mãe mística, né? Eles ficam todos no chalé 11, o chalé de Hermes. É daí da onde Percy conhece Luke. Luke é um dos caras mais habilidosos de todo o acampamento e filho de Hermes. E eles se tornam amigos muito rápido. Nessa parte, Percy descobre que seus problemas como o TDAH e a dislexia seriam, na verdade, não problemas, mas qualidades de um guerreiro que o ajudarão no combate. Porque ele consegue realmente ver muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não tem que se concentrar só em uma, porque ele tem que ver tudo o que está acontecendo no entorno dele. Então isso é revelado pra ele e ele descobre que não era um problema, mas sim uma qualidade do garoto. Percy, mais à frente no acampamento, né, depois de alguns treinamentos, ele acabou criando uma rivalidade muito grande, ó, tô sem bolinha agora. Eu falei pro papai que era uma péssima ideia colocar uma coluna grega bem no meio da sala. Acabou criando uma rivalidade muito grande com Clarice, que é filha de Ares, o deus da guerra, e todo o chalé de Ares, né, que o pessoal gosta realmente de entrar na pancadaria. E aí eles criam essa rivalidade bem forte, que isso se externa em alguns momentos depois, como na luta pela bandeira, né, uma competição que eles fazem sempre para testar as habilidades dos Meio-Sangues. O Percy, né, está lá nesta batalha e passa por alguns treinamentos, mas ele está tendo bastante dificuldade, porque todos estão muito mais avançados do que o garoto. E aí, em um momento na competição, o Percy está sendo acuado por vários garotos do chalé de Ares, inclusive pela Clarice, que é muito habilidosa. E aí, ele está perto de um rio, e quando ele cai no rio, a força dele aumenta exponencialmente. E ele é tomado e consegue derrotar os 5 oponentes sozinho, que são muito mais experientes que o garoto. E é nesse momento que surge um ícone verde na testa dele, revelando que o menino é nada mais, nada menos do que o filho de um dos 3 grandes deuses, Poseidon.
Percy então descobre que havia um tratado entre os 3 grandes deuses, Hades, Zeus e Poseidon, de que esses não poderiam ter filhos mais com mortais, porque os filhos deles são muito poderosos, absurdamente, podendo ficar até mais poderosos que os próprios deuses. Como a gente viu já com Hércules, né? Prometeus, Perseu, esses caras ficam muito poderosos. Então foi feito um acordo entre esses 3 grandes deuses que eles não teriam mais filhos. E aí, com Percy sendo descoberto, a gente vê que esse tratado tinha sido quebrado. E foi quebrado antes também, por Zeus. Teve uma filha chamada Thalia, que também era muito poderosa, mas teve um fim trágico. Após todo esse ocorrido, e a gente saber que o Percy é filho de um dos grandes deuses, obviamente muito problema vai atrás do garoto, porque ele vai ser caçado pela vida inteira. Todos os filhos dos grandes deuses são, porque eles podem se tornar grandes heróis, e isso é um grande problema para as entidades malignas da mitologia grega, né? Quiron, o nosso querido barbudo, manda o Percy conversar com o oráculo para ver o que está guardado e destinado para o nosso herói. E aí que a gente tem o momento das 4 profecias que vão nortear o menino nessa aventura. Aí vamos lá para a profecia. Percy chega lá para falar com o oráculo e ela diz o seguinte, abre aspas, você deve ir para o oeste e enfrentar o Deus que se tornou desleal. Você encontrará o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que o chama de amigo. E no fim, irá fracassar em salvar algo que você mais se importa. Fecha aspas. Percy conta Quiron sobre as previsões, escondendo as 2 últimas. E aí ele também descobre que o que foi roubado foi o raio de Zeus, uma das mais poderosas armas de todo o Olimpo. E o Zeus está achando que foi Poseidon que roubou. E o fato do Poseidon ter o filho, que é o Percy, não melhorou muito essa desconfiança do Deus dos deuses, né? É anunciado que o Percy tem que realizar uma missão para ir atrás do raio ou de quem realmente roubou o raio e limpar seu nome no Olimpo. E Percy escolhe 2 companheiros para essa missão. Claro que ele vai escolher seus melhores amigos do momento, né? Que são Grover e Annabeth. E aí eles saem nessa jornada e passam por um monte de coisa, até encontrar um dos primeiros grandes obstáculos dessa aventura. Mas uma grande ameaça para os meninos é enfrentar a Medusa. É isso mesmo, aquela lá que você só de olhar nos olhos ela transforma você em pedra. Então eles estão enfrentando ela numa batalha muito difícil e conseguem de forma bem inteligente enfrentá-la. Percy consegue derrotar e cortar a cabeça da bicha. Nessa viagem deles, nessa jornada, os 3 criam vínculos muito fortes. Eles conhecem muito profundamente mais um sobre o outro e realmente se tornam praticamente inseparáveis ali. Mais à frente na missão, em busca do oeste, né? Os nossos heróis acabam se separando e o Percy fica na mão de outras 2 criaturas muito poderosas da mitologia, Ediquina e a Quimera, que são muito fortes e rápidas. Percy não tem a menor chance e se vê encurralado num penhasco na beira de um rio, do rio Mississippi. E aí, a única escolha que o cara tem é se jogar no rio para escapar daquelas 2 aberrações, pedindo a proteção do seu pai, que é o deus dos mares. Quando Percy cai, além dele não se machucar nada, ele não sentiu dor nenhuma, ele ainda consegue respirar debaixo d'água. E isso é impressionante, claro, ele é o filho de Poseidon, mas ele não esperava por esse tanto de habilidades, né? A queda ele é direcionado para a praia de Santa Mônica, onde se diz que ele vai encontrar o que ele procura lá. E lá ele encontra seus 2 amigos, Annabeth e Grover, que já estão lá num grande tumulto. Eles vão se recuperar numa lanchonete e quem eles encontram lá é nada mais nada menos que o deus da guerra, Ares. Ares é um cara super arrogante e o Percy também se sente super agressivo, estimulado pelos poderes do deus da guerra perto daquele cara. E Ares faz uma proposta para os meninos, que eles encontrem o escudo dele que está perdido num parque aquático, que ele disse que perdeu quando estava no encontro com a namorada. É, uma coisa desses deuses também, né? São bem safadinhos. Vocês são terríveis, né? Essa namoradinha, na verdade, seria Afrodite, a deusa do amor, que estava traindo Hefesto com o Ares, né? É muita intriga aí, deve ter saído na tititi lá dos deuses, com certeza saiu. Deve ter bombado lá no Léo Dias, né? Léo Dias deve ter falado sobre essa notícia a rodo na época, com certeza. Quando eles entregam o escudo para Ares, esse se torna um colete à prova de balas. O cara, como prometido, dá algumas dicas para os nossos meninos, dizendo que eles devem ir ao mundo inferior, pois quem roubou o raio foi Hades, o deus do submundo. Percy então pensa, se é o submundo, sua mãe deve estar lá, então é uma chance para resgatá-la e trazê-la de volta à vida. E Ares nessa conversa também conta
que a mãe do Percy não está morta de verdade, mas só presa e mantida como um refém, para criar essa grande guerra entre os deuses, Poseidon, Hades e Zeus. Para chegar no mundo inferior comandado por Hades, os meninos passam por muitos maus bocados, cara. E lá, quando eles chegam no submundo, eles conseguem passar perto do que parece ser o Tártaro, o abismo eterno do submundo, né? E passando por lá, eles encontram uma voz ecoando, uma voz fria, sem nenhuma luz. Eles não conseguem identificar o que é aquilo, mas que é aterrorizante. Parece algo muito mais tenebroso do que eles já ouviram na vida inteira. E, enfim, eles chegam no Palácio de Hades, onde eles encontram o deus do submundo. Percy chega logo acusando e dizendo para ele devolver o raio de Zeus. O deus do submundo, então, divertindo-se com a situação, se diz ofendido e diz que não foi ele que pegou, e que na verdade quem teria pego seria Poseidon e o Percy, filho de Poseidon. E aí Percy sente um volume realmente na sua mochila e Hades manda-o abrir a mochila, e o raio está dentro da mochila do Percy. Hades então manda o garoto devolver, além do raio de Zeus, Hades manda devolver o elmo de Hades, que ele diz que não está com ele, que desapareceu também, deixando todos muito confusos. Ele promete que se Percy devolver o elmo para ele, ele libertará sua mãe. Mas o Percy não tem o elmo, né? E aí eles conseguem escapar dali, conseguindo mais uma grande confusão. Nessa fuga eles conseguem chegar à conclusão de que, na verdade, toda essa situação foi criada por outra pessoa, que foi o Ares. Ares fez eles irem até o mundo inferior para aumentar essa discórdia. E ele deve ter colocado o raio na bolsa de Percy. E daí criado toda essa situação com Hades, aumentando muito mais, porque antes estaria só Zeus e Poseidon. Agora você colocou Hades na mistura, então é uma guerra entre os três grandes deuses. Só quem poderia querer isso era o deus da guerra, né? Ao descobrir isso de Ares e essas intenções do deus da guerra, eles realmente começam a bolar um plano para conseguir derrubar o cara. Mas a coisa não é tão simples assim. Ares está esperando eles lá na praia. E aí eles começam um combate com o poderosíssimo deus. É claro que eles não têm a menor chance de enfrentá-lo, né? Por mais que Percy seja um semideus filho de Poseidon e tenha até uma vantagem do território ali, porque ele está perto da praia, Ares é um deus. E o garoto tem o mínimo de treinamento possível. E eles enfrentam ele bravamente. Percy até tem alguma vantagem por conta da água. Mas o Ares é muito mais poderoso. Quando o Ares está ali prestes a derrotar os meninos, ele é impedido por uma voz fria e gelada. E todo o ambiente é tomado por essa sensação. É Hades. Hades impede Ares de ferir os meninos, porque o Hades viu toda a situação, pediu para que alguns servos deles espionassem Percy para descobrir onde estava seu elmo, né? E ele descobriu que na verdade quem pegou o elmo e o raio foi o Ares, e não Percy nem Poseidon. E aí Ares foge jurando vingança. O deus do submundo Hades se diz agradecido e Percy devolve o elmo para ele. E ele deixa os garotos ali. Percy, com tudo isso, né, tendo deixado, consegue fazer com que Hades se retire daquela situação. E agora o garoto tem o raio de Zeus com ele. Daí então, Percy vai levar o raio até Zeus. Ele descobre que o Monte Olimpo fica no prédio Empire State Building, no andar de número 600. Eu não sei como fala o número do 60º andar, né? Você pesquisa aí, é problema seu. Quando Percy chega naquele andar do Empire State Building, lá em cima onde nenhum outro mortal pode chegar, ele encontra Zeus e também Poseidon, seu pai. Pela primeira vez ele estava vendo seu pai. E ele conta para Zeus o que tinha acontecido. E Zeus poupa o garoto e pega seu raio de volta e deixa Percy para conversar com seu pai pela primeira vez. Então conta sobre tudo, o que tinha acontecido nesse tempo que ele descobriu que era filho de Poseidon. E conta também sobre a voz que ele ouviu perto do Tártaro. Poseidon, desconfiado, diz que aquilo não pertencia a Hades, pois aquilo era muito superior a Hades. E na verdade seria a voz e a presença de Cronos. É isso mesmo, Cronos, o rei dos titãs, que está querendo emergir de volta à vida para destruir e se vingar de todos os deuses do Olimpo. Depois disso, Poseidon conta a Percy que Hades, como um gesto de boa fé por Percy ter devolvido o elmo dele, devolveu a mãe dele ao mundo dos vivos. É isso aí, a mãe de Percy Shelley estava viva e bem. E ela também conseguiu se livrar do Gabe, aquele verdadeiro embuste do Gabe. Era um embuste mesmo. E aí ela se livra dele e está livre do cara. Os meninos então voltam à vida normal do acampamento, se recuperando de tudo o que tinha acontecido. E o Groover consegue finalmente sua licença para fazer o que ele mais queria na vida.
o Groover sempre quis achar o deus das florestas, Pan. E aí ele sai nessa jornada atrás do deus das florestas. Annabeth também toma outra decisão. Ela diz que vai atrás do seu pai, que é um mortal, porque eles realmente não têm uma relação muito boa e ela vai tentar novamente conviver com ele e a sua família mortal no tempo que ela não estiver no acampamento. Percy também decide se preparar cada vez mais para conseguir lutar, né, contra as ameaças que estão vindo e realmente cumprir a profecia que foi feita. Annabeth tendo partido, né, e o Groover também. O Percy, antes de ir embora para casa e ver sua mãe, ele é surpreendido pelo Luke, que chama o garoto para treiná-lo à noite ali, né, e eles vão para um lugar mais afastado do acampamento. Chegando lá, o Luke se revela como um dos seguidores de Cronos, e foi ele, na verdade, junto com Ares, que armou todos os roubos, tanto do elmo quanto do raio de Zeus. E várias outras pessoas que deram errado na jornada de Percy, era o Luke que estava por trás. É grande decepção pro Percy. Então ele era o cara da traição da profecia. E aí eles batalham rapidamente, mas o Percy não tem muita chance. O cara fala que vai embora para se vingar de todos os deuses, pois ele tem muita raiva dos deuses que não assumem os seus filhos e também por conta deles não terem impedido a Thalia, aquela filha de Zeus que eu citei antes, de ter morrido. Ela morreu e virou uma proteção para o acampamento Meio-Sangue. Luke, então, ele conjura um escorpião e ele diz para o Percy que se aquilo picá-lo, o Percy pode morrer em até 60 segundos no máximo. E aí, Luke vai embora e deixa o Percy com o escorpião. Percy consegue eliminar o escorpião, mas não antes de ter sido picado. E aí, o garoto cai inconsciente, mas quando ele ainda consegue rastejar até uma clareira ali e é encontrado pelo Sr. Quirrell. Percy então conta a todos o que aconteceu no seu combate contra o Luke. Annabeth fica muito decepcionada porque ela sempre teve um crush no cara, né? E aí a gente descobre que tudo que aconteceu foi uma obra de manipulação de Cronos e realmente as coisas podem piorar muito antes de melhorar. Percy decide ficar cada vez mais forte, Annabeth também, e eles vão atrás de Luke para fazer o cara desistir do plano ou mesmo impedir que ele ataque contra o acampamento Meio-Sangue, impedir os planos de Cronos. E aí o livro ele termina com Percy arrumando suas coisas, né, no chalé de Poseidon, que agora ele oficialmente é um dos aceitos dos alunos do acampamento Meio-Sangue, filho de Poseidon. Ele é o único, né, que tá lá, porque os chalés todos dos 3 grandes deuses estão vazios, tanto de Zeus quanto de Hades. Agora de Poseidon só tem o Percy. E aí ele pega suas coisas para ir para casa, ver sua mãe, mas ele vai voltar para ficar cada vez mais forte e se preparar para o que tem por aí. Pois o Percy, juntando os fatos com os amigos ali, percebe que ele, Percy Jackson, pode ser o cara que vai derrotar os titãs futuramente. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, larga o dedo no like aí e compartilha com quem sabe que pode gostar, tá bom? E para mais vídeos desse, porque eu vou fazer realmente todos os vídeos da saga, os 5 livros, você já se inscreve no canal para não perder nenhum, tá bom? Então tá certo. Até o próximo vídeo.